aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente pra gente tá falando desse maravilhoso aí que tá aparecendo na tela. Esse maravilhoso vilão, monstro sádico que é o Yujiro Hama. Mais especificamente pra gente falar de uma saga aqui que deveria existir, aconteceu na vida de Yujiro, mas Itagaki simplesmente não quis fazê-la, não quis contá-la pra gente. E eu quero falar aqui sobre a saga de Yujiro na África. A gente sabe muito bem que Yujiro passou por muitos momentos de guerra, muitos momentos de lutas. Isso é mostrado no mangá várias vezes em flashes, mostrado os Trident viajando com ele para essas lutas. Mas o fato é que eu queria falar aqui sobre a África em específico, que eu acho que é uma saga que seria legal. Mas se você gostar dessa ideia de eu comentar o que aconteceu, o que aconteceria, como seria uma saga envolvendo Yujiro em algum lugar e tal, então você pede aqui nos comentários que eu vou estar fazendo. Mas enfim, deixa de resenha, deixa um lá e vamos para o que interessa. Vamos falar de Yujiro e como seria a saga de Yujiro Hama na África. Como ela deveria ter acontecido, como seria ela. E como vocês devem saber, Yujiro Hama tem 38 a 39 anos na história de Baki. Mesmo tendo essa idade, por conta da linha de tempo flutuante que eu já falei aqui no canal, o mesmo foi protagonista em diversas aventuras não contadas na obra, começando no Vietnã até a dominação completa dos Estados Unidos da América por ele, o que nos levaria a ótimas sagas em guerra. Mas o que eu gostaria de focar aqui seria a saga na Guerra de Moçambique, onde mesmo se tornou um enviado de Deus para salvar os pobres e oprimidos, onde vimos brevemente no anime e no mangá, que foi bem mais aprofundado por sinal, mas sim vimos. E o fato é que o Yujiro ali estava justamente para ter o pré-encontro com seu filho. Então isso seria meio interessante. Inclusive ele volta da África contra Baki lutando com Hanayama, pelo que dá a entender cronologicamente. E como deveria se desenrolar essa história toda? Essa guerra ela ocorre entre os anos de 1976 a 1992, porque sim, tem algumas tretas iniciais e tem essa guerra civil em Moçambique, que é muita treta, é muita tensão, mas ela é muito longa. Mas como é falado pelo Strider, Yujiro esteve em vários momentos da história do mundo, nas piores guerras ele estava lá. Então em algum momento dessa guerra de Moçambique, Yujiro apareceu. E o interessante seria começar com ele conversando com o presidente dos Estados Unidos, justamente no momento que George H.W. Bush assume a presidência. Isso é o pai de Bush, tá? Não o Bush que a gente vê ali no momento que tá tendo a saga ali de Baki contra o Oliver, e sim o pai dele. E ali a gente veria ele fazendo a jura com o presidente e assim de alguma forma ou colocava Bush pedindo para Yujiro ir à África, ou o próprio Yujiro mandando ele armar uma locomoção para a África para ele matar sua sede de sangue. Seria esse o plot inicial, mostrando Yujiro como um agente do caos ali para os Estados Unidos, ou até mesmo ele só usando os Estados Unidos como carona, né? E obviamente quem iria com ele seria o Strider, já que desde o governo de Ronald Reagan, o Yujiro tem parceria com o Strider e os Estados Unidos. A gente sabe muito bem que depois do Vietnã, né, rolou algumas coisas e no final, quando o Ronald Reagan estava ali comandando tudo, ele sim se torna um cara em conjunto com os Estados Unidos. E como estamos falando de um local desolado e extremamente afetado pela guerra, teríamos Yujiro e Strider sobrevivendo a várias adversidades, mais naturais do que militares em si. Como conseguir água potável, alimentos e precisarem ser caçados. E obviamente proteger um ao outro, mais proteger Strider do que Yujiro em si. E é aí onde poderíamos ver o Strider brilhando como militar, tentando acompanhar seu parceiro, que é o cara mais forte do mundo. O interessante seria mostrar também como a amizade de Yujiro e Strider vai se desenvolvendo. E até mesmo com isso nos dá um lado mais humano de Yujiro, sem falar termos um background bem mais diferente do que estamos já acostumados, né? Com selvas densas e fechadas, bastante táticas de combate, e o Yujiro Hama lutando em um lugar meio tropical, não tropical não, mas meio misturado com o desértico, né? Que a gente sabe que é um lugar quente pra caramba, mas com muitas florestas densas.
e lutando em meio de chuvas de balas, muito tiroteio para todo lado. Uma cena que seria muito bonita de se ver seria Yujiro indo com tudo para cima dos exércitos, matando geral, e Strider dando cobertura com uma sniper de longe. Seria muito legal ver isso. E por fim, culminando nas cenas que foram apresentadas no anime e mangá, onde ele luta lá no deserto. E explorando também, eles mostrando que quanto mais Yujiro matava e destruía, o povo dali ia se reerguendo e tendo uma vida melhor. E se tem uma coisa que não poderia faltar, era Yujiro encontrando um vilão, ou melhor, um lutador muito forte, que o fizesse ficar mais e mais forte ainda, até vencer esse homem e tornando-se mais poderoso ainda, e assim finalizando com ele indo embora de Moçambique, dizendo para Strider que iria ter que encontrar com o seu filho, né, com o filho dele. Só que dizendo que não tem como, a melhor pessoa para dar uma luta de verdade para ele é o próprio filho. Ele iria visitá-lo e chamar ele para a luta, né, para porradaria. E assim a gente poderia até mesmo ter o início de Grappler Baki acontecendo, onde o Yujiro desce e se encontra com Hanayama e Baki. Toda essa estrutura que eu estou montando aqui é uma estrutura baseada em coisas cronológicas que aconteceram na história, tá? Pode ser que não seja a guerra de Moçambique, aqui mostrada ali na África, mas pode ser outra guerra que ocorreu nesses meados aí na África. O fato é que em Grappler Baki foi o último momento que a gente viu Yujiro voltando de uma missão que ele estava com os Estados Unidos. Inclusive ele volta diretamente de uma missão, de uma guerra, fala com o Baki e fala com a sua esposa. Até esse momento, Yujiro sempre estava em missão. Depois daí as coisas mudam e o Yujiro para de ir em missão e fica só tranquilo, né, andando por aí. E os Estados Unidos nem tão pouco mais entrou em guerras e precisou do Yujiro, não precisou mais da ajuda dele para as coisas. Mas o fato é que seria muito interessante. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acharam legal essa ideia? Curtiram essa ideia? Quero saber o que vocês fariam de diferente. E se vocês quiserem que eu traga outra ideia aqui, mostrando de outras coisas que não foram citadas, mas se baseando aqui no mangá em si, eu trago aqui toda uma saga explicando o que eu faria e como seria, beleza? Valeu, falou, fui!